Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. O meu desejo é que essa palavra que nós vamos compartilhar com vocês hoje seja de grande valia para vocês, abençoe as suas vidas e te ajude no transcorrer dos dias a ter uma fé mais vibrante, a ser uma pessoa mais alegre, apesar de todas as circunstâncias contrárias. Antes de lermos o texto da palavra de Deus, eu quero orar com vocês. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio, pela bênção, ó Deus, de podermos estar unidos pelo mesmo Espírito, na mesma fé, pelo mesmo batismo, apesar de não estarmos no mesmo lugar. Ó Pai, que o Senhor derrame as Tuas mais ricas bênçãos sobre todas as pessoas que estiverem, ó Deus, compartilhando esse vídeo, participando desse vídeo, vendo esse vídeo, ó Deus, que a bênção do Senhor alcance, a palavra do Senhor alcance esses corações e elas sejam todas, as pessoas, as suas casas, seus familiares, ó Deus, seus projetos de vida sejam abençoados em o nome de Jesus. Amém e amém. O que nós vamos ler hoje, a palavra de Deus, se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, o verso 10 até o 18, que é um trecho extremamente conhecido nosso e daqueles que leem a palavra de Deus, e que diz o seguinte: no demais, meus irmãos, quer dizer, além de tudo isso que eu já falei, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai sobre vós toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia! Obrigado, Senhor, por essa palavra. A Bíblia, ela nos exorta a cuidarmos constantemente da nossa integridade emocional, psicológica, espiritual e física, é claro. Mas eu penso que no momento que nós estamos vivendo, o que está pegando pesado na vida das pessoas, inclusive na vida dos crentes, é o seu estado emocional e psicológico. Qualquer pessoa que não acredite no mundo espiritual e no que está em jogo nessa esfera, lê ou ouve uma passagem bíblica como essa e acha que tudo é um grande absurdo. Apesar disso, não se pode dizer que o assunto não seja fascinante, ele é cativante. Mas hoje eu não quero falar sobre principados e potestades, hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Eu não quero falar desse tipo de embate, de guerra. Eu estive pensando sobre a afirmação do apóstolo Paulo, que ele faz aqui: nossa luta não é contra a carne e o sangue, isso é, não é contra pessoas, mas sim contra seres espirituais malignos, que um dia inclusive foram anjos. É uma confusão isso, é confuso essa orientação, porque é muito difícil para nós fazermos essa distinção
Quando uma situação acontece e pessoas estão envolvidas, dificilmente a gente para refletir que por detrás dessas pessoas, dessa circunstância, desse conflito, existem seres espirituais malignos insuflando as pessoas. Mas há conflitos externos e há conflitos internos. E é desse último, desses conflitos internos que eu quero falar com você hoje. Muitas das nossas lutas são provocadas por aquilo que se convencionou chamar de nossos demônios. Por exemplo, amargura, ansiedade, inconstância, indignação, solidão, isolamento, desesperança, desconfiança, depressão, coisas desse tipo. Se essas reações, se essas coisas que a gente sente são, entre aspas, demônios, elas devem ser enfrentadas, elas devem ser resistidas. É o que diz Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Apesar dos seres espirituais e essas nossas reações, nossos sentimentos serem coisas distintas, eu creio que o enfrentamento deles pode se dar da mesma forma que o apóstolo Paulo expõe aqui. Só que antes de falarmos de como enfrentar esses nossos demônios, é preciso dizer que o inferno existencial é uma realidade. A frase "minha vida é um inferno" virou um jargão popular. Muita gente, inclusive cristãos, tem deixado de acreditar no inferno tradicional, aquele que para onde vão as pessoas que não têm parte com Deus depois da sua morte física. Por que eles deixaram de acreditar? Porque eles passaram a acreditar nesse jargão popular, não é? Que o inferno veio habitar aqui, inclusive no próprio indivíduo. Há um romancista francês chamado, eu não sei se a pronúncia correta é essa, Marcel Jorandot, que disse o seguinte: onde eu estou, lá está minha livre vontade. E onde está a minha livre vontade, lá está potencialmente o inferno absoluto e eterno. Fecha aspas. Então, o inferno tradicional, ele tem perdido a força porque o ser humano, ele tratou de criar infernos sociais da terra. Guerras, genocídios, armas atômicas, biológicas, fome, epidemias, ditaduras. Essas coisas são chamados infernos estruturais, que estão diretamente ligados à condição humana, desse potencial que tem de realizar o mal. Até Shakespeare percebeu isso quando disse: o inferno está vazio e os demônios estão aqui. Só que tem havido uma evolução nesse sentido também. Das regiões celestes, como diz o texto aqui de Paulo, eles se espalharam pela terra, e da terra eles invadiram a mente e a alma humanas. Essa situação, isso que eu falei agora, é claro, não é de hoje que acontece, é algo que está aí desde que o pecado entrou no mundo. Mas acontece que com o avanço tecnológico, com o chamado progresso tecnológico, tem ficado cada vez mais evidente que o ser humano continua sendo extremamente frágil na sua estrutura emocional, psicológica e espiritual. A tecnologia cresceu assustadoramente e o ser humano continua refém do pecado. Um outro historiador francês,
chamado George Minuar, ele escreveu o seguinte: se o pecado não for combatido energicamente, o inferno será a realidade entre nós e por nós. E por que eu estou fazendo essas citações? Não é para parecer que eu sou inteligente, não. É para vocês entenderem que há uma ideia corrente sobre essa coisa de inferno existencial fora do contexto bíblico. A Bíblia está repleta de conselhos para que nós não nos deixemos dominar pelos nossos demônios, pela nossa tendência pecaminosa, pelas nossas debilidades emocionais. Há um sem número de vezes em que a frase "não temais" aparece nas Escrituras Sagradas, e mesmo assim os cristãos continuam com medo, ansiosos ou então desesperados pelo que vem pela frente. Como lidar com essas coisas? Eu ouso até dizer que é mais fácil resistir ao diabo do que resistir às nossas fraquezas. Por exemplo, a Bíblia diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 18, fala assim: fugir da prostituição. E em Tiago 4, 7, como eu já citei antes, diz para a gente resistir ao diabo. Para mim, isso é indicativo de que é mais fácil lutar e vencer o maligno do que lutar e vencer nossas fraquezas, as quais a Bíblia nos exorta a nem enfrentar, e sim a fugir delas. O que o apóstolo Paulo propõe e que serve tanto para lidar com seres espirituais malignos, quanto com as nossas fraquezas emocionais. Vejam que Paulo nos adverte que para a gente vestir uma armadura que nos dê condições de resistir, de vencer a luta no dia mau e ainda permanecemos inabaláveis depois de tudo que tivermos passado. Permaneçam firmes, diz ele. E depois começa a descrever como se faz para nos mantermos firmes na fé. E eu entendo que isso também significa manter-se íntegro emocional e psicologicamente. Eu quero que vocês prestem atenção, porque o que eu vou falar aqui, que está aqui na palavra de Deus, não se trata de diretrizes sobrenaturais. Muito pelo contrário, são bem naturais até, se a gente considerar que não existe essa questão da região celestial agora, mas tem a ver com a nossa vida aqui e agora. Então vamos lá. A primeira coisa que Paulo fala aqui para nós é que nós temos que cingir os lombos com o cinto da verdade. O que significa isso? Para o nosso estudo, para a nossa palavra, para a nossa meditação aqui. Significa que quem quiser ter equilíbrio emocional, psicológico, espiritual, tem que ser transparente, tem que ser sincero. Tanto consigo mesmo, como para com os outros. Os crentes têm se envolvido demais com mentiras. E o Salmo 42 diz que um abismo chama outro abismo. O problema é que um filho de Deus, uma filha de Deus, começa a pirar quando se envolve com mentiras. O conflito é tão grande na alma da pessoa que ela começa a enlouquecer. A pessoa mente para si mesma quando não assume que é pecadora e precisa de salvação de si mesma. A pessoa mente para os outros quando quer passar uma imagem de quem não é. Ser ator, ser atriz o tempo todo é impossível e é muito desgastante. Porque quem vive assim, vive com medo de ser descoberto. E isso deixa qualquer um louco.
Seja transparente, diz Paulo. Jesus, em Mateus 5,37, ele diz o seguinte: seja o seu falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Muitos crentes querem ser legais, querem ser politicamente corretos com todo mundo e acabam criando problemas para si, para a sua própria alma, que quando fica dividida, enlouquece. Quem vive pela verdade não tem medo de ser pego na mentira, porque não há mentira em sua vida. A verdade nos liberta, a verdade nos livra dos embaraços, nos livra dos constrangimentos. Atente para isso. Seja transparente. A segunda coisa que Paulo diz para nós aqui: vista a couraça da justiça. Justiça é uma coisa, é uma qualidade que está em falta no momento. Eu tenho visto e ouvido tanta gente jogar pedra nos políticos, e essas mesmas pessoas acabam agindo da mesma forma que eles, só que em escala menor. Isso nos cristãos fica mais acentuado ainda. Ser justo é não cobrar dos outros aquilo que não se tem a hombridade de fazer. É ter a consciência sem culpa. O que acontece, que derruba muitos crentes, é o discurso desassociado da vida. Isso é, a pessoa prega para os outros o que não vive. É o famoso faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Gente, isso mina a nossa espiritualidade. Isso nos enfraquece. E até me fez lembrar, quando eu estava pensando nisso, naquela parábola do credor incompassível lá de Mateus 18, que é a história de um sujeito que foi perdoado da sua grande dívida. E quando ele é perdoado, ele é livre daquilo ali, ele sai da cadeia, é liberto da sua dívida, ele encontra alguém que deve para ele, muito menos do que ele devia para o outro. E quando ele encontra essa pessoa, ele não tem para com essa pessoa a mesma misericórdia que tiveram com ele. Pelo contrário, ele joga a pessoa na prisão porque não consegue pagar. Justiça e misericórdia andam de mãos dadas. A injustiça pessoal enlouquece, gente. Enlouquece a alma porque a torna insensível à sua própria realidade. Ou seja, a alma fica cauterizada quanto à sua própria condição de injustiça. A pessoa não consegue ver que ela é tão injusta quanto aquela que ela está acusando de injustiça. A pessoa não se enxerga. Conheço um monte de gente assim. Eu tomo muito cuidado hoje com os meus discursos. Não é? Eu vejo pessoas acusando os outros de não paga isso, não paga aquilo, até que você tem uma experiência e que você fica sem condições, e hoje em dia isso está patente aos olhos de muitas pessoas, não é? Na vida de muita gente, não é? Então seja justo com os outros, diz Paulo, não cobrando algo deles que você não faz e não é. O justo busca seguir o padrão de Deus, isso é, faz a si mesmo, sempre que necessário, aquela pergunta que se tornou título do livro: em meus passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar, aqui, nessa situação, com essa pessoa? A justiça ajuda a nossa mente a ficar bem. Quando nós somos injustos, a nossa tendência é ficar mal. Terceira coisa que Paulo fala para nós: calce os pés com o evangelho da paz. Os pés são a base do corpo.
o equilíbrio do corpo, salvo algumas exceções, reside nos pés. A locomoção do corpo depende quase sempre dos pés. Sem pés a gente até pode se mover, mas não com a mesma rapidez e destreza. E o interessante aqui é que Paulo associa os pés com paz. Em português é praticamente um trocadilho. O conceito bíblico de paz não é ausência de guerra. É reconciliação completa sem a desconfiança. E para completar esse trocadilho, eu diria que é sem ficar com o pé atrás. Uma das coisas que mais consome a nossa alma é a falta de confiança nos outros, principalmente se a pessoa já tem um histórico com você. Nós precisamos aprender o conceito bíblico de que paz e desconfiança não combinam. Quem desconfia de alguém não consegue viver em paz com ninguém e nem consigo mesmo, porque aquilo fica sempre martelando na sua cabeça. Será que fulano vai fazer isso comigo? Será que eu posso confiar em Beltrano? Será que tal pessoa me ama mesmo? O Evangelho da Paz traz primeiramente paz para a pessoa que o tem, porque os seus pés estão firmados na rocha que é Cristo. Isso significa que o que as outras pessoas pensam ou fazem não pode abalar a sua vida, não pode abalar a sua fé, não pode abalar o seu emocional. Os seus pés estão em Cristo, não estão nas pessoas. Quarta coisa que Paulo fala aqui, para a gente usar o escudo da fé: desnecessário dizer que a fé é algo impressionante. Tão impressionante que até Jesus se surpreendeu em como ela se manifestou na vida de algumas pessoas. Sem fé, não só é impossível agradar a Deus, como também é impossível construir uma vida emocional equilibrada. A fé em Deus nos dá condições inimagináveis, sobrenaturais de vencer as nossas próprias fragilidades, as nossas próprias fraquezas. Quem deposita a sua fé em Deus encontra forças na própria fraqueza para se manter íntegro na vida. Diz Hebreus 11:34, de pessoas que na sua própria fraqueza, pela fé encontraram forças para vencer o dia mau. Uma quinta coisa que Paulo fala aqui para nós é para a gente usar o capacete da salvação. Capacete é algo que protege a cabeça, e aqui no caso protege a mente. Mas protege de quê? Protege a nossa mente de ser invadida por pensamentos de incerteza, por pensamentos de insegurança quanto ao nosso status de filhos de Deus, por exemplo. Quem não tem certeza da sua filiação em Deus, da sua salvação em Jesus Cristo, em tempos como esse, surta. A certeza da salvação protege os nossos pensamentos, protege a nossa consciência e a nossa capacidade de decisão. O pouco que a gente sabe sobre a complexidade do nosso cérebro só reforça a sua importância e o quanto devemos preservá-lo para que tudo funcione bem. Protegendo a nossa mente com a palavra de Deus, estamos preservando a nossa capacidade de permanecer lutando. Com tudo que está acontecendo no mundo e com os profetas escatológicos do nosso tempo pipocando por toda parte, muitos crentes estão preocupados com esse lance agora da marca da besta. Quero dizer para você, meu querido, minha querida, que é filho de Deus, que é filha de Deus, que é crente no Senhor Jesus Cristo, que quem tem a marca de Cristo, quem tem o selo do Espírito Santo, não precisa se preocupar com nada disso. É só não tirar o capacete da salvação, só não esquecer, só não ignorar o fato de que você está em Cristo.
que você é de Cristo. Porque a mente é um campo de batalha onde nós decidimos entre sermos carnais ou espirituais. Preserve a sua mente, alimentando-a com a palavra de Deus. Isso nos leva ao 6º ponto, que é fazer uso da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Notem que Paulo deixa bem claro aqui que a espada é do Espírito, não é minha, não é sua, não é de mais ninguém. A palavra de Deus, a espada do Espírito, ela nos dá discernimento e entendimento. Isso significa que a instrução que ela passa para nós evita que a gente surte. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela impede, essa luz, essa lâmpada, impede que a gente enlouqueça, porque ela nos revela coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, diz Jeremias 33:3. Se você quiser manter a sua sanidade mental e emocional nesses dias de turbulência mundial, nesses dias de incertezas, é só com a palavra de Deus. Cada versículo que entra na sua mente vai reforçar a barreira que não vai permitir que a sua alma esmoreça. E por último, Paulo deixa claro que todos esses recursos devem ser regados à oração. Falar com Deus é uma terapia sem comparação. Se tem alguém que é imparcial, se tem alguém que não julga, se tem alguém que tem solução, que tem consolo verdadeiro e palavras de vida eterna, esse alguém é Deus. Se você quiser falar com alguém sobre seus conflitos internos, sobre os seus desejos, sobre suas pisadas na bola, fale com Deus. Eu sei que a Bíblia fala para a gente confessar as nossas culpas uns aos outros, isso realmente é terapêutico. Mas Deus sabe ouvir sem franzir a testa. Deus sabe ouvir sem fingir que não está surpreso, sem te condenar. Pelo contrário, Ele vai te ajudar a se levantar e vencer. Você, meu querido, minha querida, precisa cuidar da sua integridade emocional, da sua integridade psicológica. E é assim que a gente faz. Não tem segredo, não tem coisa cósmica. Se você prestou atenção no que eu falei, está nas tuas mãos. É você que pode fazer isso, com a ajuda de Deus, é claro, com o poder do Espírito Santo, é claro. Mas é você que cuida disso. Não deixe os outros cuidarem disso por você. Que a palavra de Deus que foi trazida para nós hoje, ela cumpra o propósito para o qual nos foi dada, que você seja abençoado, que isso entre no seu coração e te dê uma vida mais abundante, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e até a próxima, se Deus quiser.